Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um Vida e Saúde. Tá pronto? Tá pronta para as mudanças que vamos propor aqui? Eu espero que sim. E, na verdade, a gente tem orado para que você vá bem, para que você goze de boa saúde, para que você viva cada dia melhor, de acordo com o plano de Deus para a sua vida. No programa de hoje, na verdade, nos programas dessa semana, nós vamos falar sobre alergias e hoje você vai entender um pouquinho sobre a asma. Como ela acontece, o que dá para ser feito a respeito, tudo isso e muito mais com o especialista daqui a pouquinho no quadro No Plantão. Temos ainda o quadro E Agora Mamãe, onde você vai ver mais uma dúvida dos papais e mamães aqui de plantão no Vida e Saúde. Teremos tratamento natural e a receita de hoje é um delicioso patê de azeitonas com palmito. Delícia por aqui e muito prática também, para ninguém botar defeito, arranjar uma desculpinha e querer fugir da cozinha, certo? Quero convidar você para interagir com a gente. Acesse lá o nosso Facebook, facebook.com/Vida e Saúde. Lá você tem dicas, lá você tem atividades propostas para você. Lá tem testemunhos de vidas transformadas. Tudo isso e muito mais disponível para você a hora que for mais conveniente. Agora, eu quero convidar aqui o Dr. Adley Villanova. Ele é pediatra, ele é alergista, imune. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Seja bem-vindo, Vida e Saúde. Ele vai estar com a gente aqui durante toda essa semana. Pode se sentar, doutor. Resolvendo dúvidas inúmeras dos nossos telespectadores, da nossa equipe de produção. A alergia é um assunto que está em alta, né, doutor? Sim, tem aumentado nos últimos anos, como várias outras doenças. E o conhecimento também tem aumentado. Então, muito mais estudos têm surgido em torno de alguns assuntos que a gente não tinha informação anteriormente e hoje a gente já tem mais acesso. Graças a Deus. E a gente precisa aprender a utilizar essas informações, essas pesquisas, porque tem gente que dá a vida estudando e pesquisando e tentando entender as respostas. E quando a gente aprende a utilizar essas informações, a nossa vida pode ter ganhos que a gente nem calcula, nem imagina. Hoje a gente vai se ater aqui à asma, primeira das doenças alérgicas, e que eu acho interessante a gente entender um pouquinho sobre o que é a asma. A asma não é uma doença tão recente assim, não, como uma rinite, por exemplo. Não. Mas muita gente faz confusão. A asma, ela afeta aí por volta de, a gente vendo todo o mundo, a gente pode chegar até 18% da população. Uau! É uma frequência grande. E ela é uma doença crônica, é uma doença respiratória que afeta principalmente as vias aéreas que a gente chama inferiores, do brônquio para baixo. Então, brônquio, bronquíolos e as suas ramificações. Existe uma associação muito grande da asma e rinite. As duas doenças andam de mãos dadas. Alguns acham que são manifestações da mesma doença em locais distintos. Mas a asma é uma doença crônica dessas vias aéreas inferiores e que se manifesta com falta de ar, com o que a gente chama de sibilo ou sibilância, e que ela pode acontecer em toda a fase da vida, tanto na infância quanto na fase adulta. O que significa essa sibilância? A sibilância seria a marca da asma seria uma obstrução da via aérea, porque existe um processo inflamatório acontecendo no brônquio. E aí o brônquio é um tubo por onde passa o ar até o pulmão. E aí nesse brônquio, quando há essa inflamação, existe um estreitamento. Então é um tubo mais estreito, o ar passa, ele faz um chiadinho. Em algumas pessoas dá para você ouvir até sem o estetoscópio, mas claro que na maioria das vezes a gente consegue ouvir usando o equipamento. E aí ele dá um sibilo mesmo, um chiadinho, que aí veio o nome da sibilância. Né? A associação da asma com a rinite, ela se dá por conta de quem tem normalmente a rinite acaba tendo asma ou vice-versa? Ou porque os sintomas, elas são diferentes. A rinite tem muito espirro, tosse, tem uma sensação mais aqui superior.
Existe uma continuidade do epitélio, quer dizer, o epitélio, ele, apesar de não ser igualzinho, ele se continua. E as células que estão envolvidas na rinite, elas também estão envolvidas na asma, não da mesma maneira, Certo. mas elas de uma maneira muito semelhante. E aí existem dados mostrando que o indivíduo que tem as duas doenças e que a rinite não está bem controlada, você tem as crises de asma aparecendo. Então, esses dados de literatura estão bem definidos e aí dão para a gente essa informação hoje, de que você tem duas doenças ou uma doença com duas manifestações e que andam de mãos dadas aí e precisam ser tratadas conjuntamente. Como é que é feito o diagnóstico da asma, doutor? Então, você tem o quadro clínico, Essa falta de ar, essa sibilância. Exato. E aí existem a prova de função pulmonar é um primeiro passo que a gente faz no diagnóstico. Essa prova de função pulmonar ela é feita em laboratório, você sopra, tem uma técnica específica para isso, e o indivíduo sopra dentro de um tubo e aí consegue se medir alguns parâmetros e ver se existe uma redução na função pulmonar. Se existir essa redução na função pulmonar, de acordo com alguns parâmetros, a gente começa a ver isso. Uma outra forma da gente determinar um passo, se a gente não conseguir dessa forma, um passo além seria provocar fazer uma broncoprovocação, que a gente fala. É fazer o indivíduo inalar uma substância que faria com que o brônquio respondesse e aí a gente consegue também fazer uma prova de função pulmonar e ver se houve essa ação do brônquio e a gente compararia as duas situações. Então você tem exames laboratoriais assim, não de sangue, né? Certo. A gente tem essas duas situações de exames que a gente consegue nos dar essa informação. Existe uma causa para a asma? Existe. Na verdade, não existe uma. A gente tem a asma alérgica e existe mais frequentemente em adultos outras causas de asma. Tem asma associada com aspirina, tem asma associada à asma ocupacional. Tabagismo influencia? O tabagismo influencia bastante. Levando em consideração que a gente tem o passivo e o ativo, Isso. né? O tabagismo ele atua na gênese da doença de várias formas, né? Então, se a gente pensar na parte mais comum, na asma, vamos pensar nos 12 primeiros anos de vida, na criança que desenvolveu a asma, que nessa fase, assim, se a gente pegar o grupo todo de asma, a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Até os 12 anos, que é um grupo mais homogêneo de manifestação e é mais frequente a alergia dominando aí. Nesse grupo, a asma, o que acontece aí nessa situação toda? Entra o ácaro como inalante, desencadeando todo esse processo inflamatório que a gente já falou no início. Entram aí alguns elementos que podem ser desencadeantes de crise e podem atuar como irritantes de mucosa e aí desencadear, agravar o processo inflamatório. O cigarro é um desses. Diesel, a fumaça do diesel é outro. As duas fumaças são fumaças que têm partícula. E essas partículas, elas entrando em contato com a mucosa, elas podem agravar o processo inflamatório. Então, a gente tem hoje uma vida nas grandes cidades que é uma vida complexa, né? A gente inala muita fumaça do diesel e, de certa forma, hoje já se reduziu muito a questão do cigarro. Mas, de certa forma, a gente ainda entra muito em contato com o cigarro. Um detalhe importante em relação ao cigarro e à partícula, para os pais que têm os filhos e os pais fumam, não adianta fumar fora de casa. Claro que, assim, é bem pior fumar na frente da criança. Mas não adianta fumar fora de casa. Por ser particulado, você tem a fumaça, fica presa no cabelo, na roupa, na saliva. E isso, para quem tem alergia respiratória, é muito ruim. Já é o bastante, Já é o doutor? bastante. Você vai prejudicar a saúde do seu filho, vai gastar o dinheiro com cigarro e vai gastar o dinheiro com o remédio.
Não compensa. Não compensa. Resultado, não compensa. A gente já falou sobre isso aqui no Vida e Saúde. Você que está, de repente, lutando contra esse hábito, você vai vencer. Você pode acessar material aqui, tem inúmeras possibilidades, você vai vencer. Agora, é o seguinte, com relação à asma, durante, então, a vida adulta, um indivíduo pode desenvolver asma? Mas eu nunca senti nenhum problema, por que agora eu estou sentindo? É possível? É possível. Então, tem esse grupo de... Até os 12? E o grupo que desenvolve a partir dos 12 anos. Aí você tem uma série de outros elementos, é um grupo mais heterogêneo de causas, até de prognóstico, é bem heterogêneo, a evolução é diferente, o tratamento, apesar de ser muito semelhante, a abordagem ela é variada. Então, você tem essas outras asmas, outras causas, né? Você tem, eu falei, essa da aspirina, você tem essa outra ocupacional e tem algumas outras características, tem algumas situações que não respondem bem a corticoide, enfim. É bem mais heterogêneo, bem mais variado, mas pode acontecer. Então, o fato do indivíduo ser mais velho e começar a desenvolver crises de broncoespasmo, que precisa de broncodilatador, isso precisa ser investigado. Isso não é uma coisa comum, não é algo que aconteceu, não, foi e deixar para lá. Não, teve uma crise dessa, precisa ir atrás de ver o que foi e precisa investigar, porque você tem várias doenças, existem causas infecciosas que podem levar a isso, então precisa ser investigado. Doutor, existe a possibilidade da asma ser, assim, manifestada num episódio só e depois nunca mais? É mais Porque no raro. começo aqui da nossa conversa você disse que ela é crônica. Uma vez que a pessoa tem, ela vai acabar apresentando de novo. A gente classifica hoje a asma pelo controle da doença. Então você tem situações em que a asma está controlada e situações em que a asma não está controlada. Certo. Então as situações em que a asma está controlada, você tem pouco sintoma ou não tem sintoma. E pode acontecer situações em que a criança teve lá por volta dos seus 3, 4, 5 anos, teve uma intensidade maior dos sintomas e depois disso, por uma série de fatores, ela reduziu a frequência e aí não teve mais. Isso pode acontecer. A gente não tem como garantir que isso vai acontecer e com quem é que vai acontecer isso. Mas precisa ser acompanhado e ser tratado, né? Eu tenho uma questão que é a questão você disse que a asma acaba interferindo muito na capacidade pulmonar. Sim. Atividade física, brincar, tem criança... Eu me lembro que até bem pouco tempo atrás era proibido, olha, tem asma, não pode correr. A atividade física, ela melhora o desempenho de quem tem asma ou ela acaba prejudicando? Olha, se uma criança que tem asma não está podendo brincar, ela está sendo maltratada. Maltratada, eu acho que nos dois sentidos. Não está sendo bem tratada do ponto de vista médico e do ponto de vista de uma criança, porque criança ela precisa brincar. Então, se a criança está chegando ao ponto... Eu imagino que o cuidador acaba tentando evitar aquela crise da falta de ar. Então, mas aí o jeito de evitar a crise da falta de ar é tratando a causa da doença. E aí tratando a doença e não evitando o desencadeamento dos sintomas. Então, se a criança está nessa situação que não pode correr, que ela para tossir, que ela sente falta de ar, ela precisa procurar um acompanhamento médico para tratar aquilo direito. Até porque, quanto mais se trata precocemente, melhor você tem... Mais são as chances de evitar um problema, um prejuízo em relação à função pulmonar depois. Tá, eu queria saber um pouquinho desse agravamento da asma antes da gente falar do tratamento. Quais são as possibilidades? Então, algumas pessoas desenvolvem uma situação que a gente chama de remodelamento brônquico. O que é isso? Num processo inflamatório no nosso corpo, você inflama e o organismo tenta resolver essa inflamação fazendo um processo de cicatrização. Estou sendo aqui de uma maneira bem didática, bem coloquial para a gente entender. Exato. E aí, se eu mantiver um processo inflamatório recorrente, eu vou ter uma inflamação e uma cicatrização. Então, eu inflamo e tento resolver. Eu inflamo e tento resolver. Isso num brônquio que tem uma
fisiologicamente, o nosso brônquio ele dilata e contrai de acordo com alguns estímulos vários. Isso é super importante para o funcionamento do pulmão de uma maneira geral. Para quem vai correr, você às vezes precisa de uma broncodilatação, dependendo do ar, você precisa de uma broncoconstrição. Enfim, faz parte do funcionamento do brônquio essa característica, né, do funcionamento do pulmão, essa característica do brônquio. E aí, com o remodelamento, o brônquio vai ficando enrijecido e perde essa capacidade. E aí você vai tendo prejuízo dessa função, da função pulmonar. Então, encurta a respiração. Exato, você perde a capacidade os volumes pulmonares, as capacidades pulmonares vão ficando prejudicadas com isso. Então, a gente recomenda que seja tratado quanto antes. Quanto antes, exato. Fala rapidamente para a gente, doutor, um pouquinho sobre o tratamento. É possível? É possível. Hoje a gente tem medicações bem seguras para o tratamento da asma. Basicamente, existem degraus para o tratamento. A gente sempre lembra da bombinha, né? Isso. A bombinha, ela é uma forma de administração de um medicamento. Então, da mesma forma que você tem o comprimido, você tem a bombinha. Então, você tem hoje a bombinha como um broncodilatador, mas você tem também a bombinha de corticoide inalatório. E você tem a bombinha de corticoide inalatório associada a um broncodilatador de uma duração um pouco maior. Então, o que acontece? A gente tem passos no tratamento. Então, você começa com uma dose um pouco menor de medicação, mas os remédios hoje são remédios mais bem adaptados e tem muito pouco efeito colateral no sentido de provocar repercussão posterior. Então, você pode usar durante... O tratamento é prolongado, usa-se a bombinha durante um tempo prolongado, e isso, o efeito colateral é muito pequeno. Então, é uma medicação segura, não precisa ficar com medo. Esse medo pode ser conversado com o médico no momento da prescrição. Esclarecer as dúvidas. Quais são os riscos, o que pode acontecer, quanto a medicação é segura ou não. O que acontecia há um tempo atrás e que dava medo é que a pessoa não tratava adequadamente a asma. Então, ela ia correr, tinha falta de ar, aí usava o broncodilatador. E aí começava a entrar numa situação em que já estava numa gravidade maior e que ela precisava usar o broncodilatador com uma frequência maior. O broncodilatador, ele é uma medicação de resgate, é para uma situação de crise, uma emergência. Situação... Exato. O tratamento mesmo não é com broncodilatador, ele é uma situação para a gente, isoladamente, para a gente sair de uma crise, uma situação aguda. O tratamento de manutenção é outro. Certo. Então, precisa ser conversado com o médico, com o alergista, com o pneumologista, com um médico realmente capacitado para resolver essa situação. Doutora Adley, obrigada pela participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Realmente esclareceu muitas dúvidas aqui. Se você tem mais dúvidas, você pode nos procurar, mas você também pode e deve procurar um especialista aí na sua região para que ele trate do seu caso mais especificamente, tá bom? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem aqui o quadro E Agora, Mamãe? Vamos responder mais dúvidas dos nossos telespectadores. É já já.